Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. E esse aqui é um vídeo que eu queria muito ter falado antes, inclusive, porque eu tenho algumas experiências para compartilhar. Mas vamos lá. Como vocês já viram o título aí, o tema desse vídeo, do porquê que falar demais fecha as portas na sua vida. E eu tenho certeza que você já passou por uma situação assim em que foi só você compartilhar que simplesmente deu errado, né? Foi só você abrir a sua boquinha, foi só você falar para alguém da sua família, falar para algum amigo, algo em que você estava planejando fazer, ou algo que até mesmo era o seu sonho, né, para você estar ali realizando. E aí, quando você pensa que não, deu errado aquele projeto, deu errado de você realizar aquele sonho, enfim, é sobre isso que eu quero estar falando aqui no vídeo de hoje. É uma coisa muito importante e é uma coisa que eu queria muito ter escutado na minha vida e principalmente no ano de 2025. Eu queria muito ter ouvido porque eu tive que aprender na raça, eu tive que aprender passando na pele e, gente, dói demais você querer alguma coisa, você compartilhar toda feliz e depois aquela coisa não acontecer. Então, assim, vamos lá. Eu vou falar pra vocês 2 motivos pelos quais você faz isso, pelos quais você tem essa mania de querer estar compartilhando as suas coisas com outras pessoas. Então, vai ser 2 motivos. O primeiro motivo é que você foi uma pessoa, ou ainda é uma pessoa, desacreditada. Então, assim, as pessoas olham pra você, talvez alguém da sua família que você acha que aquela pessoa é importante, olha pra você e desacredita de você, desacredita da sua capacidade ou até mesmo de conseguir algo na vida. E aí, como você tem toda essa pressão de que, nossa, aquela pessoa ou aquelas pessoas desacreditam tanto de mim, eu vou compartilhar aqui um projeto meu, eu vou falar sobre o que eu quero fazer, ou os meus sonhos, ou o que eu quero realizar. E aí, eu vou me esforçar ao máximo, né, pra fazer aquela determinada coisa, só pra provar pra aquela pessoa de que eu consigo. Pra provar pra aquela pessoa de que ela tá errada. Então, esse é só um ponto do motivo pelo qual você compartilha com outras pessoas aquilo que talvez, ou muitas das vezes, você nem realizou ainda. E isso também é errado, gente, você compartilhar algo que você ainda nem fez. Isso te dá uma pressão, vou falar sobre isso mais na frente aqui desse vídeo, mas isso te dá uma pressão de você correr atrás ainda mais, de você ficar pressionado e, meu Deus, eu tenho que fazer porque eu preciso provar para aquela pessoa e eu falei para ela e aí daqui a pouco a sua cabeça não funciona mais. Então, assim, a gente se pressiona. Eu falo porque eu já passei por isso, eu já compartilhei coisas em que começaram a dar errado e eu fiquei me culpando, eu fiquei me pressionando, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar para aquela pessoa que eu compartilhei, algo que nem aconteceu ainda. Então, assim, também é algo errado você compartilhar sem mesmo antes de ter acontecido. Já fica a lição aí pra você. E, gente, eu quero compartilhar uma coisa muito grave que aconteceu com a gente nesse ano de 2025, pra você pegar como lição mesmo, tá? Eu vou estar compartilhando mais à frente aqui desse vídeo, então assiste o vídeo completo. Porque, assim, a gente escuta outras pessoas pra pegar como experiência, a experiência de outras pessoas pra gente não fazer. Então eu vou estar compartilhando, mas calma aí. O segundo motivo é que você busca uma aprovação das pessoas. Talvez, né, na sua infância você foi muito desacreditada, talvez na sua infância as pessoas desfaziam de você, falavam coisas de você e, gente, a maioria das coisas que a gente faz hoje na vida adulta foram porque a gente passou por experiências na nossa infância. Talvez você não se lembre, mas essas memórias ficam em algum lugar, né? Não sei como se chama isso cientificamente, mas essas memórias ficam em algum lugar, por mais que a gente não se lembre. Então, talvez você foi muito desacreditado, né, pela sua família ou pelos seus coleguinhas na sua infância,
que na sua vida adulta você busca uma aprovação das pessoas. Você busca fazer com que as pessoas te olhem com um olhar diferente, né? E tudo isso prende a nossa vida até mesmo para não evoluir, tá? Então, foram esses dois motivos que, analisando a minha trajetória, analisando outras pessoas, que me fez passar aqui para vocês do qual você pode estar fazendo isso, né? Tá falando demais. E duas coisas, eu vou estar compartilhando com vocês agora outras duas coisas que vai prejudicar a sua vida, porque você fala demais, né? E isso vai fechar as portas da sua vida. O primeiro motivo é que quando você compartilha algo para alguém, aquela pessoa ela pode te colocar uma pressão para você fazer logo, ou te colocar uma pressão de que, e aí, você já conseguiu, você já realizou? E isso, mais uma vez, isso vai te pressionar, isso não vai te fazer bem, e muitas das vezes pode até te fazer ficar uma pessoa para baixo, uma pessoa depressiva, uma pessoa sem ânimo, simplesmente porque você falou para alguém e aquela pessoa ela tá te colocando uma pressão. O segundo motivo que eu quero estar compartilhando com vocês, deixa só esse carro de som passar aqui. Ai, gente, passou. Segundo motivo, e é nesse específico motivo aqui que eu quero estar compartilhando com vocês a minha experiência, é a inveja. Gente, a inveja, ela existe, o mundo espiritual, ele existe, você acreditando ou não, o mundo espiritual, ele existe. E a inveja é algo espiritual, sim, né? Nesse ano de 2025, foi um ano que as coisas começaram a dar certo pra gente, eu e meu esposo, né? A gente tava vivendo bem, a gente tava ganhando bem, e a gente, bobinhos demais, foi compartilhar, né, com outras pessoas, com pessoas da família, com amigos. E, gente, a nossa vida nesse ano de 2025 virou de cabeça para baixo. Tudo começou a dar errado. Os clientes que a gente tinha foi por água abaixo. Não conseguíamos fechar com mais clientes, com novos clientes, coisa que é normal pra gente, né? Então, assim, as portas financeiras se fecharam e ficamos em uma situação em que a gente estava morando de aluguel, numa casa muito boa, e a gente foi despejado porque não tínhamos o dinheiro para estar pagando o aluguel, e a gente foi despejado. Então, assim, todas as nossas contas atrasaram por conta disso, simplesmente porque a gente foi compartilhar o quanto a gente estava ganhando, simplesmente porque a gente foi compartilhar com pessoas de perto, tá, gente? Na maioria das vezes é pessoas de perto que vai sentir inveja de você. Então, assim, muito cuidado. E a nossa situação ficou num ponto tão crítico que tinha manifestações físicas em que dava pra ver, né, formiga. Não sei se você já sabe disso, mas muita formiga é uma manifestação espiritual de que tá tendo inveja na sua vida. Então, assim, na nossa casa tinha muita formiga. E assim, a minha casa sempre era limpinha, sempre era cheirosinha. Então não tinha uma explicação assim de é por isso, ou é porque deixou o lixo ali e aí veio um monte de formiga. Não tinha uma explicação assim. E tinha muita manifestação de formiga assim pela casa inteira mesmo, né? Eu acho que até hoje eu tenho esses vídeos gravados assim, sem explicação naturais, mas explicações espirituais de que muitas pessoas sentiram inveja do momento em que a gente estava vivendo, porque a gente, feliz da vida, foi compartilhar, achando que não iria acontecer nada, e aconteceu. As portas se fecharam, as nossas contas atrasaram, e até hoje, e eu acredito que em 2026 também, a gente vai estar colhendo o que plantamos, né? O que aconteceu em 2025 a gente vai colher em 2026 ainda. Acho que até o meio do ano que vem, né, de 2026, a gente ainda vai estar quitando contas, porque a nossa vida atrasou por completo.
Então fica de uma lição pra você. Não compartilhe as tuas coisas com outras pessoas, seja mãe, pai, parente. Fica quietinho, né? Fica quietinho, faz as suas coisinhas. Depois que deu certo, escolhe as pessoas que você quer compartilhar. Mas antes de dar certo, não compartilha com ninguém. Fica pra você e seu esposo, fica pra você e Deus. E eu creio que Deus ele vai te abençoar, né? Ore também muito pela sua vida, por cada área da sua vida, pra expulsar toda a inveja, todo o mal olhado de pessoas que muitas das vezes você acha que não vai ter nem problema nenhum, né? Que aquela pessoa é confiável, mas no fundo a gente não sabe o que passa no coração das pessoas ou na mente das pessoas. Então fica de lição para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, já se inscreva aqui no canal. E é basicamente isso, gente. Eu deixo indicações para vocês, tá? Dos meus livros, principalmente Mulher Próspera. Eu te indico muito esse livro, porque eu falo sobre prosperidade em 4 áreas, né? Espiritual, pessoal, conjugal e financeira. Então, assim, se você quer crescer nessas 4 áreas, basicamente inclui quase todas as áreas da vida aí nesse livro. Então, assim, adquira. Eu indico muito, não porque é meu, mas porque realmente é um livro muito bom. Tem o meu outro livro, Rotina Simplificada da Mulher, que também vai estar na descrição. E tem o nosso curso, né, Fórmula SW Digital, que é para quem quer ter uma renda extra ou até mesmo uma renda fixa. Então fica aí as indicações para vocês e até o próximo vídeo.